bem, pessoal? Tudo bem com vocês? Aqui com vocês, professor João Georgeton. E nós vamos analisar hoje, pessoal, como que as bancas de concurso costumam tratar a matéria de direito constitucional. Eu vou focar aqui mais especificamente no artigo 5º, que o artigo 5º, quem presta concurso sabe, ele cai em grande quantidade nas provas, né? Então nós vamos usar o artigo 5º como exemplo para a gente trabalhar um pouquinho como é que cada banca, ou pelo menos algumas das bancas, né, tratam desse assunto. Eu falo algumas das bancas porque hoje a gente tem uma quantidade enorme de bancas, né? Você tem muitas empresas hoje que estão preparando concursos. E dependendo do estado onde você estiver, né, pode ser que seja uma banca diferente, talvez até que eu não conheça ou um tanto desconhecida para muitos, né? Porque muitas são empresas novas que estão entrando aí e fazendo concursos, preparando, tá? Muito bem. Pessoal, primeira coisa que eu vou pedir para você tomar cuidado quando você for prestar um concurso, o primeiro ponto, leia o edital com certo carinho, tá? Eu sei que é duro, viu? Porque ler o edital é bastante cansativo. É uma matéria bastante teórica, um monte de assuntos que às vezes nem são relevantes para você especificamente, mas se você puder, leia o edital, porque o edital muitas vezes traz uma série de informações, tá? Ele traz um monte de coisas, de detalhes. Quanto melhor for a banca, quanto melhor for a preparação desse concurso, mais informações você terá no edital. Por isso é importante você estar ligado no edital. Até porque muita gente às vezes esquece que pode ter alguma outra fase no concurso, o peso das matérias. Eu sei, eu estou chovendo no molhado. Acho que todos vocês sabem disso, que é preciso olhar o edital. Mas é aquele negócio, né? Às vezes alguém que está começando agora, vai iniciar nesse mundo de concurseiro. Lembre-se, primeiro ponto, ler o seu edital, tá certo? Para você ver o peso de cada matéria, o que pode cair, tá bom? Agora, com relação às questões e como é que isso vai ser cobrado, aí é um outro ponto. Primeira coisa, queridos, preste atenção. Isso não tem a ver com qual a banca que vai fazer a prova. Isso tem a ver com uma coisa lógica. Qual o cargo que você está procurando? Como assim? Veja bem, o cargo que você está trabalhando, que você está buscando, exige apenas nível médio ou exige nível superior? Porque aí vai ter uma diferença. E essa diferença vai variar mesmo em bancas, viu? Você tem que lembrar, quando você estiver num concurso de nível médio, geralmente eles batem bastante na lei seca. Primeiro ponto, batem bastante na lei seca. Se você for prestar um concurso de nível superior, analista e tal, aí a coisa muda de figura. Aí eles vão bater na lei seca, claro, mas não só na lei seca. Presta atenção. Tem duas coisas que podem ser exigidas no seu concurso, que é doutrina e jurisprudência. O que é isso? Doutrina é o que os livros falam sobre aquele tema. Quando eu falo os livros, pessoal, pegue lá o artigo 5º. Tem uma série de informações referentes ao artigo 5º que não estão lá escritas no artigo 5º. Quer dizer, não fazem parte do corpo da Constituição. Exemplo, as dimensões ou gerações de direitos fundamentais. Isso é uma matéria que você não vai encontrar na Constituição Federal. Ele não fala sobre isso. Onde que eu vou achar isso, tio? Você vai encontrar isso nos livros de direito que tratam de direito constitucional, entendeu? Aí, todo livro que for tratar sobre essa matéria, ele deve, no início, começar falando sobre essas gerações de dimensões de direitos. Mas isso, de novo, vai ser exigido em todo o concurso? Não. Não vai ser exigido em todo o concurso. Claro, se você está prestando um concurso que exige nível superior, a possibilidade de cair é bem maior. Entendeu? Isso é doutrina. E jurisprudência, o que é? Bom, jurisprudência você sabe, né? Ou deveria. São as decisões dos tribunais. Entendeu? Então, muitas vezes, uma temática, um assunto de direito constitucional, por exemplo, do artigo 5º, os tribunais, na hora de dar decisões sobre, na prática, sobre casos concretos que tratam do artigo 5º, nesse caso, ele pode trazer uma vertente, um entendimento, um pensamento, que talvez divirja ou que não esteja escrito na Constituição. Entenda bem isso. Não esteja escrito, porque lembra que ele está lidando com um caso concreto. Então ele vai ter que analisar o artigo 5º para o caso concreto. Entendeu? Isso é jurisprudência. E alguns concursos exigem também, tá? Fique atento a isso. Tudo bem?
todos? Não, de novo, isso depende, tá? Eu repito uma máxima. Se é concurso de nível médio, geralmente eles focam mais na lei seca, tá? Como o FCC, por exemplo. Agora, quando for um concurso de nível superior, aí você pode esperar surpresas. Surpresas como uma exigência maior do que os doutrinadores falam, do que talvez a jurisprudência, e aí você vai ter que trabalhar em cima disso, tá? Tanto que existem provas, concursos, você sabe que eles exigem o conhecimento de súmulas. Súmulas, na verdade, é o entendimento de determinado tribunal a respeito de um tema, de um assunto, né? E que cria uma espécie de regrinhas para vocês sobre aquele tema. Você veja, e alguns exigem mesmo, por exemplo, você vai fazer concurso do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, ele pode exigir lá súmulas tais, ou colocar súmulas em geral. Você vai ter que ler todas. Infelizmente, é isso, mas geralmente, nível superior, tá? Nível superior. Então, já tem que ficar atento ao cargo que você quer. Dependendo do cargo que você escolheu, você sabe que talvez você tenha que aprofundar um pouco mais o estudo ou um pouco menos, tá? Muito bem. Outro, é concurso municipal, estadual ou federal? É outro ponto que você tem que ficar ligado. Você veja que não é só a banca que você tem que se preocupar, mas o tipo de prova que você vai fazer, tá? Se for federal, espere também surpresas. Os concursos federais pagam bem mais do que os outros cargos similares em nível estadual e federal e municipal. Agora, já um concurso estadual, de novo, caímos na regra básica. Se é nível médio, superior. Já os municipais aí depende um pouquinho mais, tá? Às vezes até do cargo também. Bom, mas isso que eu estou falando para você é só para você estar ciente de que simplesmente saber a banca ou conhecer mais ou menos como é que a banca trabalha, talvez não seja o suficiente. Você vai ter que analisar qual é o cargo, tá? Eu trouxe alguns exemplos para a gente trabalhar. Pessoal, agora vamos falar das bancas? Vamos falar das bancas. E nada melhor do que tratar de cada banca, do que trazer exercícios daquela banca para a gente conversar. A primeira que nós vamos falar é o CESP, provas do CESP. O CESP é uma banca muito famosa, né? Eles são uma empresa que prepara um concurso há muito tempo, principalmente em Brasília, né? A CESP e o UNB. Regra geral, e aí vamos deixar bem claro, sempre tem exceção, muito cuidado, por mais que a gente fique atento e falar, olha, é assim que funciona, sim, nós vamos te passar a regra, mas saiba que vai ter uma exceção aqui e ali. Regra geral, a CESP, como é que ela faz as questões? As questões dela são uma afirmação, eles afirmam algo e perguntam se aquilo está certo ou errado. Temos um exemplo aqui. Você vai ver aí, Igor, dá para colocar para eles na tela? Colocamos um exercício aí para vocês na tela. Vocês estão vendo? E olha, é um exercício bastante recente. Agora, 2020, olha que legal. Muito bem. Pessoal, repare que aqui nós temos uma típica questão da CESP e UNB. Te coloca uma afirmação e pergunta se está certo ou errado. Ponto. Então, na verdade, você teria aí 50% de chances de acertar ou de errar. O problema na CESP, aí você tem que tomar mais um cuidado. CESP costuma fazer uma artimanha. Se você errar uma questão, você vai anular uma que você acertou. Oh, que maldade, muita. Todas as provas do CESP são assim? Não, todos não. Por isso que eu falei do edital, lembra? Tem que ler o edital. O edital é que vai dizer se o CESP, naquela prova que você vai prestar, naquele concurso, vai adotar essa sistemática. Então, o CESP tem que tomar muito cuidado. Quando você for fazer as questões, você tem que ir na certeza. Porque você acertou, beleza. Se você for lá e chutar a outra questão e errar, vai anular a que você acertou. Então, é preciso tomar cuidado. Muito cuidado com isso. Tem que ir na certeza. É maldade, mas existe. E eu repito, nem sempre esse tipo de formato vai ser adotado. A gente já tem visto o CESP adotando sistemáticas que muitas vezes não utilizam isso. Errou uma, anula mais uma certa. Entendeu? Então nem sempre acontece. Olha essa questão, pessoal. E aqui CESP, você sabe, quem presta concurso sabe. CESP é mais malandra. Ela tem sempre uma pegadinha, tá? Ela sempre te exige um pouquinho mais. Esse concurso que eu trouxe, olha, é para analista, tá? Analista, tudo bem? Do Ministério Público do Estado do Ceará. Veja bem, área de direito.
feito pelo CESP. Muito bem. Olha lá, 2020, ele diz assim: os direitos fundamentais são prerrogativas próprias dos cidadãos em função de sua especial condição de pessoa humana. E as garantias fundamentais são os instrumentos e mecanismos necessários para a proteção, a salvaguarda ou o exercício desses direitos. Muito bem, deu uma afirmação. Aí ele vem e coloca aqui, ó. Com relação a esse assunto, julgue o item que segue. Quer dizer, esse primeiro pedaço foi só para te falar assim, ó, nós vamos tratar de direitos fundamentais. Aí é que vem a questão mesmo. Ações afirmativas, como a reserva de vagas para negros em concursos públicos, são uma forma de garantia dos direitos fundamentais e visam minimizar ou eliminar uma situação histórica de desigualdade ou discriminação. Essa é a questão que ele quer perguntar. Sobre as ações afirmativas. Veja bem, nós estamos falando de direito constitucional, artigo 5º. Sim. Em que lugar do artigo 5º está escrito ação afirmativa? Nenhum. Você lê o artigo 5º, 78, inciso, ele não fala em ação afirmativa. Ué, e de onde que ele tirou isso? Então, aqui, meu querido, é doutrina. Quando eu falo doutrina, não é que eu estou dizendo que ele tirou isso da cartola. Não. É que tudo quanto é livro que vai falar sobre direitos fundamentais, leva em consideração as ações afirmativas. Nós não vamos dar aula hoje, tá? Aqui não é aula. Mas nas nossas aulas a gente comenta. Como eu falei, vai depender do concurso. Aqui não é um concurso simples, é para analista do Ministério Público. Então não é um cargo simples, entendeu? É um cargo mais top. Por isso a exigência é maior. Essa afirmação está certa ou errada? Está certa, realmente. Em nenhum lugar está colocando na Constituição, no artigo 5º, que tem que haver cotas para negros em concurso público. Não, não está. Só que ele fala do princípio da isonomia, lembra? Da igualdade. Então o CESP tem esse detalhe. Ele junta aí, não só o que está escrito, claro, mas ele pode te exigir mais conhecimentos. Aqui é o quê? Doutrina. Entendeu? Aqui a matéria é doutrinária. Não é especificamente o que está escrito no artigo 5º. Porque, de novo, no artigo 5º ele não fala nada disso. Nada. Tá? Tudo isso aqui é doutrina. Mas, de novo, por que está mais profunda essa questão? Porque olha o cargo. Analista. Beleza? Aqui a resposta é certa, bacana, tá tudo certinho. Beleza. Ele está, inclusive, explicando sobre essas ações afirmativas. Maravilha. Vamos para o próximo, Igor. Ainda continuando falando da CESP, vamos ver a próxima questãozinha, também sobre direitos fundamentais. Olha o que diz aqui, ó. Acerca dos direitos fundamentais, julgue o item a seguir. Beleza, aí ele vem. A honra e a imagem das pessoas são invioláveis. Opa! Sendo assegurado o direito de reparação por dano material ou moral em caso de violação. Veja bem, aqui ele usou um inciso do artigo 5º mesmo. Lembra? Que ele fala sobre direito de imagem. Eu vou até te lembrar, ele fala assim, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, cabendo, e é cabível, indenização, tá? Por dano material e moral. Muito bem. Então ele está utilizando nessa questão, especificamente o que está escrito no artigo 5º. Agora veja que CESP nunca é simples. Nunca é assim tão fácil. Veja o que ele fez, ó. A honra e a imagem das pessoas são invioláveis. Ele inverteu. Primeiro, faltou intimidade, faltou vida privada. Ele não colocou, mas tudo bem. Não quer dizer que não vai ser inviolável a honra e a imagem. É. Aí ele coloca, sendo assegurado o direito de reparação por dano material ou moral em caso de violação. Tá certinho. E veja, aqui ele fala material e moral. Não fala em reparação de dano à imagem. Tá? E isso existe sim no direito de resposta, também no artigo 5º. Veja que aqui ele usou especificamente um inciso da Constituição, mas o CESP, ele tem uma outra pegada, ele não usa a forma seca, ele faz sempre alguma alteração. Não está errado. Em outras bancas talvez estivesse. Por quê? Porque faltou intimidade, faltou vida privada. Mas ele não está colocando isso. Ele está colocando uma informação, uma ideia. Essa ideia está certa ou errada? Está certa. Então você vê aqui mais simples do que o outro, porque só usou lei seca. O que é lei seca, tio? Lei seca é o que está escrito na Constituição Federal, especificamente no artigo 5º. No artigo 5º. Veja que ele usou. Mas olha agora o que eu falei lá no começo. Olha o cargo.
técnico ministerial. Veja que é o mesmo concurso, ó, Ministério Público Estadual do Ceará. Só que aquela outra pergunta exigia doutrina, mas era para analista. Essa é para técnico. Ele já se pautou na lei seca. Na lei seca, quer dizer, se você sabia exatamente os incisos lá do artigo 5º, você matava essa aqui. Tá legal? Então, uma questão até fácil, tá certo, tá beleza. Mas isso aqui foi para deixar claro, no mesmo concurso, veja bem, hein? Ministério Público do Estado do Ceará. Um analista, outro técnico. Olha a diferença de questão. Como lá ele exigiu que você conhecesse doutrina, soubesse mais do que o que está escrito na Constituição Federal. Olha o próximo. Veja bem. Com relação à aplicabilidade das normas constitucionais, aplicabilidade e os direitos e garantias fundamentais, Schug, aí ele coloca o item. De acordo com a Constituição Federal de 88, são reconhecidos como válidos somente os direitos e as garantias previstas no texto constitucional e os a ele incorporados formalmente. Certo ou errado? Olha só. Primeira coisa, preste atenção. Aqui, ele não está falando de lei seca, você notou? Não. Não é lei seca, não é lei seca. Aqui tem uma série de informações que é doutrina, tá? Doutrina. Aplicabilidade, tá? Aplicabilidade. Isso aí já é outro tipo, tem que trabalhar essa noção de aplicabilidade. Não está escrito isso lá na Constituição Federal. Outra coisa que ele fala, sobre os direitos, ele fala, são reconhecidos como válidos. Somente os direitos e garantias que estão previstos na Constituição? Não. Ou a elas incorporados formalmente? Não. Está errada a questão. Por quê? Ó, veja bem, direitos e garantias, se você olhar para o artigo 5º, ele fala, salvo engano, no parágrafo 2º do artigo 5º, que não estão os direitos e garantias apenas ali no artigo 5º, ao contrário, durante toda a Constituição, inclusive por causa dos seus regimes e princípios decorrentes dela. Está escrito isto no parágrafo 2º. Pode olhar lá. Só que ele fala que, além disso, também podem aparecer direitos e garantias decorrentes dos tratados internacionais. Então tá bom, preste atenção. Somente os direitos, né, de acordo com a Constituição Federal, são reconhecidos como válidos. Só os direitos que estão no texto constitucional, até aqui até estaria razoável, porque está no texto. Os princípios estão no texto, o regime está no texto. Tá bom, vamos lá. Apesar de que, de novo, regime, princípios, eles não são encontrados de forma expressa, muitos são implícitos, entendeu? E aí vem, incorporados formalmente. Aqui tem um grande problema que já matava essa questão, estava errada. Porque os tratados, quando eles são decididos no Congresso e se tornam direitos fundamentais, eles não precisam entrar na Constituição, isto é, eles não precisam ser colocados como mais um artigo, mais um inciso, mais uma linha da Constituição. Não, eles ficam fora da Constituição. E mesmo assim são tidos como direitos e garantias fundamentais. A questão está errada. Mas agora preste atenção de novo. Por que essa questão é mais cabeluda? Olha o concurso. Secretaria da Fazenda de Alagoas. Auditor de Finanças e Controle de Arrecadação da Fazenda Estadual. Auditor. Entendeu? O sujeito não é escriturário. Auditor, nível superior. É um concurso trash, concurso top, forte, o cara ganha bem pra caramba. Então, por isso, a questão vai exigir o que aqui? O que nós temos aqui? O domínio da doutrina. Não é o conhecimento apenas do que está escrito. Veja que se você for ver mesmo, não tem nada aqui, não tem nenhum ponto escrito que esteja lá na Constituição, no artigo 5º exatamente. Ele captura uma informação, que realmente sim, está lá no artigo 5º, é implícito. O parágrafo 2º fala sobre isso, é no parágrafo 2º que você vai matar, mas ele não coloca o parágrafo 2º, você percebeu? Não. Ele coloca, ele fala do parágrafo 2º, sem citá-lo, e alterando completamente, quer dizer, é a ideia. Percebeu o CESP como é que é? Ele quer que você saiba. Legal, hein? Bacana, muito bem. Tá errada a questão, boa. Vamos lá, desce mais um pouquinho. Vamos lá, Igor. Vamos pro próximo. Agora, olha uma exceção no concurso do CESP. Eu falei que geralmente o CESP é certo e errado, né? É. Mas olha aqui uma exceção. Temos uma questão aqui e de múltipla escolha do CESP. E agora, de 2020. Olha lá.
Tribunal de Justiça do Pará, oficial de justiça. Tá vendo? Ó, muito bem. Veja, olha como é que ele te exige aqui. Esse concurso não é um concurso que vai te exigir um conhecimento profundo, veja bem, não é... Não, mas, repare, um grupo de pais apresentou requerimento a determinado município solicitando autorização para realizar uma manifestação pacífica na praça pública onde está sediada a prefeitura, a fim de protestar contra políticas públicas municipais. A autoridade pública competente negou o pedido sob o fundamento de que frustraria outra reunião anteriormente convocada para o mesmo horário e local. Muito bem, te deu uma situação hipotética. Nessa situação, para realizar a referida manifestação, o grupo de pais utilizou o instrumento, ele está falando do instrumento. Atenção, atenção, atenção. Do que é isso aqui? É artigo 5º. Qual o direito envolvido aqui? Direito de reunião. Entendeu? Direito de reunião. Manifestação. Muito bem. Direito de reunião. Eles estão querendo fazer uma reunião. Tá? Tá. Você veja que ele até coloca aqui algumas informações pacífica, em praça local público. Quer dizer, tem lá os atributos exigidos no artigo 5º, no inciso que fala de reunião. Agora, vamos à resposta. O que ele perguntou é sobre o instrumento utilizado. Qual foi? Ó, grupo de pais apresentou requerimento, tá? Ao município, solicitando autorização. Ô, beleza! E veja, aí não. Por quê? Porque aqui o inciso é claro. O inciso fala que não é necessária autorização para a reunião. Não é necessária autorização. A única coisa que se exige é aviso prévio. E aqui, então, ele se baseou especificamente no inciso. Veja que, de novo, aqui o CESP não colocou o artigo, o inciso. Ele criou um problema. Quem gosta muito disso aqui é FGV. FGV, nós vamos falar daqui a pouco, adora probleminha, tá? Mas aqui, basicamente, você tem o direito de reunião, tá? Reunião. Resposta correta é a A. O meio utilizado é inadequado, porque o direito de reunião não requer autorização, mas apenas aviso prévio. Acabou, matou a pau. É essa a resposta. Veja que você teria que lembrar qual é o direito de reunião, que está lá no artigo 5º. Ele fala, né? Garantir o direito de reunião. A reunião tem que ser pacífica, em local aberto ao público, sem armas. Não é necessária autorização, tá? Só é exigido aviso prévio. Você sabendo esse inciso, você matava essa questão, tá? Você matava essa questão. Agora, de novo, ele utilizou aqui realmente o inciso do artigo 5º. Claro que você precisava entender o inciso. Entender, não é decorar. Ao contrário de outras bancas que nós vamos ver. Que eles pegam o inciso e colocam na questão. Aqui não. Ele criou um problema para você analisar. Mesmo sendo de múltipla escolha, ele te deu um problema para você usar de forma prática aquele inciso sobre o direito de reunião. Percebeu? Mas veja, de novo, por que ele não usou? Ele usou doutrina? Não, ele não usou doutrina. Não usou jurisprudência. Ele usou, na verdade, o que está na lei seca, só que em um problema. É o oficial de justiça, tá vendo? E geralmente o oficial de justiça, tá uma discussão a respeito disso, se vai, se não vai, costuma ser nível médio, tá? Apesar que eles estão querendo exigir nível superior. De qualquer forma, ainda estão discutindo sobre isso e como é estadual. De qualquer forma, pessoal, veja que aqui usou sim a lei seca. Você tinha que ter conhecimento da lei seca. Mas como que ele fez isso? Através de um problema. Então, CESP, nunca espere do CESP uma questão seca, só com a lei seca. Então, se a sua banca for CESP, se prepara, estuda, entenda muito bem a matéria, né? Porque ele não vai exigir que você saiba somente as palavras. Você tem que conseguir compreender o que tudo aquilo significa. Vamos para o próximo, Igor. Vamos lá. Ó, veja que aqui um de múltipla escolha, hein? Diferente do que costuma fazer na CESP. Vamos lá. Outro também de múltipla escolha. CESP 2019. Olha aqui, ó. A respeito das garantias dos direitos constitucionalmente previstos, assinale a opção correta. Várias questões aqui, tá? Múltipla escolha. Aqui foi interessante porque ele já usou um pouquinho mais a lei seca. Olha só, primeiro, a alternativa A.
Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, equiparam-se aos brasileiros naturalizados, ainda que não requeiram nacionalidade brasileira. Queridos, está errado. Agora preste atenção, preste atenção. Isso está no artigo 5º, não especificamente no artigo 5º. Você vai encontrar isso aqui no artigo 12 da Constituição, tá? Artigo 12. Eu coloquei aqui porque, no fim das contas, a resposta correta está no 5º. Mas veja que aqui, pessoal, ele usou doutrina. O artigo 12, ele fala sobre isso, né? Ele fala. Esse sujeito aqui, a chamada naturalização extraordinária ou quinzenária, que o cara tem que ter mais de 15 anos, tá? Muito bem. Eles acabam se equiparando, sim, a brasileiros, porque eles vão ser não equiparados, muito cuidado, eles vão ser naturalizados. Aí está o erro. Eles serão naturalizados, tá? É a naturalização extraordinária. Tudo bem? E um outro erro que tem, ó, ainda que não requeiram, não, esse não aqui está errado. Esse ainda que não, eles têm que requerer, porque se eles não requererem, eles continuam estrangeiros. Então você percebeu que usando o artigo 12, não é uma questão só do que está escrito, você tem que ter entendido o que estava escrito lá. Olha o D. A defesa do consumidor patrocinada pelo Estado é disposto em lei complementar? Não, é lei comum. Qual é a defesa do consumidor? Lembre-se que lei complementar, você só vai usar quando a Constituição exige, e ela não exige para o direito do consumidor que haja lei complementar. Isso está escrito lá. Tudo bem. O rol dos direitos e garantias fundamentais se esgota nos direitos e deveres individuais, na nacionalidade e nos direitos políticos. Imagina, nossa, tem direitos adoidado muito mais do que nacionalidade e direitos políticos. Tá errado. Qual é o correto? A manifestação do pensamento é livre. Livre manifestação. É um dos primeiros, se não me engano, é o inciso 4º do artigo 5º. Porém, é vedado o anonimato. Sim. Resguardando-se o sigilo da fonte quando se tratar de matéria jornalística. Veja de novo, o CESP, mesmo quando ele usa a lei seca, ele não faz isso de forma simples. Ele, na verdade, juntou 2 incisos do artigo 5º. Um que fala da liberdade de manifestação do pensamento e outro de informação para o jornalista, resguardando o sigilo da fonte. Entendeu? Só que, se você procurar lá, ele não fala se tratar de matéria jornalística, não, ele não fala isso. Ele não fala especificamente jornalística, mas do entendimento daquele inciso, é essa a conclusão que a gente chega. Percebeu como é que CESP é mais cabeludo? Então, CESP, não adianta você decorar o artigo 5º. Estamos falando do artigo 5º. Decorar o artigo 5º não vai resolver o teu problema. Você vai ter que entender o que significa tudo aquilo. E, de novo, dependendo do cargo. E olha que aqui é auditor, hein? Tá? É um cargo mais elevado também. Beleza? Entendido? Perceba, então, CESP. Nunca vai ser simples. Nunca vai ser lei seca especificamente, não. Ele vai sempre te dar uma complicada, ele vai te exigir alguma doutrina, ele vai, no mínimo, te exigir que você compreenda aquela sistemática, aquele direito, compreenda as repercussões daquele direito. Por isso, a lei seca sozinha não vai te resolver muito quando o concurso for da CESP, tá? É preciso um pouquinho mais. Só a lei seca não resolve. Então, decorar o artigo 5º, maravilha! Só que na prova do CESP não vai resolver para você, tá? Você tem que realmente compreender. Bom, isso é CESP. Percebeu, né? Como tem aí variações.